A paz do Senhor para os irmãos, meu nome é Márcio Gomes, servo do Deus Altíssimo. Ainda com conjuntivite, né? Ontem eu fui diagnosticado com conjuntivite, estou passando aí uns colírios, um negócio, meu olho está bem vermelho, tá vendo, irmãos? Só Jesus na causa. Mas isso não nos impede, né, de falar um pouco das coisas de Deus para as nossas vidas. Lá em Gênesis, eu gostaria de compartilhar com os irmãos falar um pouco sobre a mordomia, né? O que é a mordomia? A mordomia é um dos princípios de Deus para com o ser humano, né? Deus, ele dotou o homem com a capacidade de cuidar das coisas da sua criação, né? Cuidar daquilo que Deus fez. A gente vai ver isso em Gênesis capítulo 2, versículo 15, quando diz assim, tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Deus, ele deu a capacidade do homem de dar os nomes, né, aos animais, à criação, de cuidar da criação. Ou seja, nós fomos dotados da capacidade de sermos mordomos de Deus. Né? E nós, servos e servas do Senhor, nós precisamos ser esse mordomo, né? Cuidar das coisas de Deus, fazer as coisas de Deus. O mordomo, meu irmão, minha irmã, fazendo uma comparação com a vida secular, o mordomo, ele cuida da propriedade do seu Senhor. Né? Abraão, por exemplo, ele tinha um mordomo que cuidava das coisas dele, cuidava da propriedade dele. Né? O próprio José, ele se tornou, né? José se tornou mordomo de Potifar, né? Ele cuidou da sua casa, ele chegou a prosperar a casa de Potifar, diz lá a palavra do Senhor. E depois ele continuou, ele passou a ser mordomo do rei, né? Do rei do Egito, né? Porque ele passou a ser governador, ele passou a ser o segundo homem ali. Então ele tinha que prestar conta ao seu Senhor. E nós somos esse mordomos de Deus. Olha só que coisa impressionante, né? Nós somos mordomos de Deus. Nós somos chamados para cuidar das coisas de Deus. Paulo, escrevendo aos Colossenses, né? Ele escreve a carta aos Colossenses justamente para chamar a atenção da igreja de quem a igreja é. Né? Aqui em Colossenses, nós vamos ler alguns versículos aqui do capítulo 3, havia algumas heresias, havia um sincretismo religioso muito grande, e o povo parece que havia se esquecido do quem eles eram, qual era o papel deles como igreja, como servos e como servas do Senhor. E Paulo vai nos dar algumas dicas aqui interessantes aqui no capítulo 3 de Colossenses. Ele começa dizendo assim, portanto, ser fortes. Desculpa, irmãos. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Então, Paulo, ele começa aqui no capítulo 3 a dizer para os colossenses, né, para a igreja de Colossos, de que, se verdadeiramente vocês foram ressuscitados com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Buscar as coisas de Deus. O mordomo de Deus, ele sempre está buscando as coisas de Deus. Ele está sempre buscando, irmãos, agradar ao seu Senhor. E é isso que nós precisamos fazer. No versículo 2, ele vai dizer assim, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são da terra. Tem muita gente preso às coisas terrenas, muita gente preso às coisas do mundo. Né? Muita gente ainda querendo estar ligado com Deus e ligado na terra. Não tem como. Não pode você adorar dois senhores. Você há de agradar um e aborrecer o outro. Então nós temos que buscar sempre agradar ao Senhor. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas as coisas vos serão acrescentadas. Nós precisamos sempre buscar a Deus como mordomos de Deus. Nós precisamos estar próximo do nosso Senhor. No versículo 3 ele vai dizer, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Então quando nós
vivemos para Cristo, nós também morreremos e ressuscitaremos assim como Cristo, glorificado seja o nome do Senhor. No versículo 5 ele vai dizer: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Aí Paulo começa a lembrar para a igreja de Colossos aquilo que eles eram, né? Então ele vai dizer lá, ó, vocês não morreram, não foram ressuscitados com Cristo, então vocês não podem ficar presos às coisas terrenas, essas coisas desse mundo, né? Aí ele vai dizer no versículo 5 que é necessário que a nossa velha natureza possa morrer. E qual é a nossa velha natureza? Está aqui, ó. Prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Versículo 6. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então nós precisamos nos afastar disso tudo, né? Da prostituição, impureza, paixões, lascívia, malignidade, avareza, né? E outras coisas que nos afastam de Deus. Versículo 7. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivias nela. Então vocês, no outro tempo, quando vocês não conheciam o Cristo que vos libertou e que vos salvou das mãos de Satanás, vocês viviam com essas práticas, mas hoje não. Hoje vocês são mordomos de Deus, vocês são servos e servas do Senhor. Vocês já não praticam tais coisas. Versículo 8. Agora, porém, despojai igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena no vosso falar. Precisamos abandonar tudo isso. Antes falávamos palavrões, né? Eu, graças a Deus, fui criado numa família, fui criado até os 12 anos pela minha avó, e a minha avó, ela sempre me ensinou. Eu nunca tive o hábito, o costume de falar palavrão. Nunca tive, mesmo antes de quando eu estava no mundo, eu estava fora da igreja, não estava na igreja, eu nunca fui de falar palavrão. Mas tem gente que fala palavrão como se fosse a coisa mais normal do mundo. Isso não condiz com um servo e uma serva do Senhor. O servo e a serva do Senhor, ele tem o seu linguajar, no seu linguajar ele só professa aquilo que verdadeiramente vai glorificar o nome do Senhor. É por isso que ele vai dizer: agora, porém, despojar igualmente de tudo isso, da indignação, da maldade, maledicência, linguagens obscenas no vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem e com os seus feitos. Então, uma vez que vocês se despistes, vocês se despiu, abandonou o velho homem, né, com os seus feitos, nós não podemos mais praticar tais coisas. O velho homem morreu. Nós morremos para o pecado e ressurgimos em Cristo Jesus. E nós, como verdadeiros mordomos do Senhor, nós precisamos ter isso na nossa mente. É por isso que Paulo escreveu as suas cartas para direcionar a igreja, orientar a igreja. Direcionar a igreja acerca do pecado, direcionar a igreja acerca das doutrinas bíblicas, para que a igreja possa seguir nessa caminhada, nesse processo aí de santificação. Versículo de número 10. E vos revestiste de um novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem circuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém, Cristo é tudo e em todos. Então não importa de qual grupo você faz parte, de qual etnia você faz parte, se você nasceu de novo, se você é uma nova criatura, você vai fazer parte do corpo de Cristo. Glorificado seja o nome do Senhor. Você vai ser mordomo do Senhor, e como mordomo, você vai passar a cuidar das coisas de Deus. Você vai se preocupar com as coisas de Deus. Você vai se preocupar em se aproximar de Deus. Você vai se abster de tudo aquilo que se afasta do Senhor. Versículo 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de eternos afetos e misericórdias, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutualmente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Nós precisamos ser como Cristo. Por isso que Paulo, ele diz assim, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo.
Nós precisamos ser imitador de Cristo, nós precisamos perdoar. Nós precisamos ser longânimos também em perdoar. Nós precisamos entender a dificuldade do próximo. Nós precisamos botar isso em prática, irmãos. Revestir-vos, pois, como eleitos de Deus, e santo e amados de eterno afeto, de misericórdia e bondade. Isso é muito importante, irmãos. Versículo 14. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. O amor é tudo, né, irmãos? O amor é que nos conduz a Deus. O amor é que nos faz ter uma vida plena diante do Senhor. Sem amor, nada disso é possível. O amor é a base de tudo, né? O amor é que nos aproxima de Deus. A falta de amor nos distancia de Deus. Mas quando somos cheios do Espírito Santo, cheios do amor de Deus, nós nos aproximamos cada vez mais do nosso Senhor. Seja a paz de Cristo árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, a sede agradecido. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Nós precisamos, irmãos, nos corrigir, nós precisamos nos instruir mutuamente. E a maneira de fazermos isso é através da palavra de Deus. Por isso que Paulo vai dizer, habite ricamente em vós, a palavra de Deus, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria. É um ajudando o outro, é um fortalecendo o outro, é um orientando o outro, direcionando o outro, aconselhando o outro, ensinando o outro. Esse é o papel do mordomo, esse é o papel dos servos. Nós, como igreja, nós somos o corpo e nós precisamos cuidar desse corpo. E quando eu falo corpo, não estou falando do meu corpo, mas eu preciso cuidar também do meu irmão. Eu preciso cuidar também da vida espiritual do meu irmão. Eu preciso fazer com que o meu irmão continue nessa caminhada. Por isso que a Bíblia nos orienta, né, a dizer que aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Aquele que está fraco, cuide-se para que você também não se torne fraco. Mas aquele que está forte, ele tem que se aproximar daquele que está fraco para ajudá-lo a levantar, para ajudá-lo a se reerguer. Por isso que Paulo vai dizer, instrui-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria. É louvando a Deus, é engrandecendo a Deus, é cânticos de louvor ao Senhor, né? Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, façais unicamente para glorificar o nome do Senhor. Aí no versículo 17 ele vai dizer, e tudo o que fizeste, seja em palavras, seja em ações, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Em tudo o que fizeste, irmão, seja em palavras, seja em ações, que seja para glorificar o nome do Senhor. O nosso falar, o nosso agir tem que estar sempre glorificando a Deus, tem que estar sempre na presença de Deus. É por isso que Paulo vai dizer, nós precisamos andar em oração, nós precisamos orar sem cessar. Nós temos que estar o tempo todo ligado no céu, porque o mundo, irmãos, jaz no maligno. O mundo, ele tem uma influência muito grande no meio do povo, no meio da nação. E as pessoas estão se distanciando cada vez mais de Deus porque estão sendo influenciados pelo sistema pecaminoso que nós vivemos. Por isso que Jesus vai dizer, nós precisamos vigiar e orar. Orar, vigiar, ler as Escrituras. Errais por não conhecerem as Escrituras e nem o poder de Deus. Porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Nós precisamos nos alimentar. A palavra de Deus é o nosso combustível. É por isso que Paulo escreve aos Colossenses, lembrando a eles quem eles eram. Eram pecadores, eram prostitutos, eram brigãos, eram caloteiros, né? Faziam tudo aquilo que desagrada a Deus, mas hoje não. Hoje eles mortificaram o velho homem. Hoje eles se revestiram de poder, estão revestidos de poder diante de Deus, na presença do Senhor, buscando ao Senhor, sendo um mordomo fiel ao Senhor.
Glorificado seja o nome do Senhor. Em Colossenses capítulo 4, versículos 5 e 6, veja bem o que o Paulo continua dizendo para a igreja. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Ó, aproveitai as oportunidades, não perca. Prestais com sabedoria. Portai-vos com sabedoria diante dos de fora. Daqueles que não estão na igreja, daqueles que são descrentes, daqueles que dizem que não creem no Evangelho. Cuidado com o testemunho, cuidado com a sua caminhada, cuidado com aquilo que você fala, cuidado com o seu comportamento, para que o nome de Deus seja glorificado lá através da sua presença, do seu comportamento, das suas atitudes. Aí Paulo continua, aproveitai as oportunidades, irmãos, de pregar o Evangelho. A melhor ferramenta que nós temos para pregar o Evangelho é o nosso testemunho, a nossa vida. Quando você transmite Jesus para as pessoas através do seu comportamento, é maravilhoso. As pessoas vão olhar para você e vai dizer, eis ali o servo do Deus Altíssimo. Versículo 6. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Glorificado seja o nome do Senhor. No versículo 23 aqui do capítulo 3, ele vai dizer assim, ó, tudo quanto fizeres, fazei de todo o coração, como para o Senhor, e não para o homem, ciente de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo. Pois aquele que faz injustiça receberá em troca a injustiça feita. E nisso não há acepção de pessoa. Olha só que coisa séria que ele está dizendo aqui. Ó. Pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita. E nisso não haverá acepção de pessoa. Se você pratica injustiça, você vai receber. É a lei da semeadura. Você vai sofrer as consequências dos seus atos. Mas tudo quanto fizeres, fazei, irmãos, de todo o coração, como que para o Senhor e não para o homem. É isso que nós precisamos nos firmar. Às vezes, nós nos esquecemos que nós servimos a Deus e não ao homem. Ficamos colocando defeitos, muitos defeitos. Ah, mas o homem é fulano, é beltrano. Mas você tem que entender o seguinte, nós servimos a Deus e unicamente ao Senhor. Faça aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Seja um mordomo do Senhor. Não olhe para a esquerda, para a direita, não olhe para o homem. Muitos vão tentar te parar. Muitos vão tentar te mobilizar. Mas em nome de Jesus, se você estiver focado no Senhor, unicamente no Senhor, se você se esvaziar do velho homem, se você se humilhar diante do Senhor e falar, eis-me aqui, certamente você vai ser mais do que vencedores. Sabe por quê? Porque você está diante do Deus, você está como um mordomo do Senhor. E o Senhor nos promete isso. Ele promete nos guardar, nos proteger e nos livrar de todo o mal. Mas Ele requer de nós, Ele requer de cada um de nós obediência. Que possamos viver como verdadeiros mordomos. Que possamos fazer prosperar como mordomos as coisas de Deus. Que o amor, a gratidão, a compaixão possa se espalhar pelo mundo. Possa se multiplicar através dos seus mordomos que estão aqui na terra. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, façais unicamente para agradar o Senhor. Mas fazer isso não como se faz para o homem, mas sabendo que você está fazendo para Cristo. E certamente, naquele grande dia, Ele irá te recompensar. Que o Senhor nos guarde e nos proteja. Que o Senhor nos dê força, que o Senhor renove as nossas forças, para que possamos todos os dias melhorarmos como mordomos do nosso Deus Altíssimo. Fique na paz, em nome de Jesus.